museologia social é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios, e esses patrimônios, e a arquitetura envolvida nisso, e a acessibilidade. O que tem tudo isso a ver? Alô, Brasil! Sozinha, Juliana Gueiros, uma mulher parda de cabelos cacheados vermelhos na altura do ombro, com óculos, um óculos de armação dourada, um piercing no meio do meu nariz, no meu septo de argola também dourada. E hoje, especialmente, estou com uma blusinha branca. Estou aqui hoje para fazer esse episódio incrível com essa mulher incrível e sobre esse tema importantíssimo. Mas antes de tudo, nessa bancada, quem que tá aqui comigo, hein? Quem que tá aqui comigo? Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou um homem branco, de uma cara quadrada com os cantos arredondados. Uma vez me escreveram assim, eu achei genial. Eu tenho barba, tenho um bigodinho bem fininho, porque o meu bigode não cresce tanto. E eu Na régua? Na régua. Não, a minha deixou. O meu bigode, na verdade, pra quem quer saber como é o meu bigode, ele faz o símbolo do Batman. Porque eu tenho um cavanhaquezinho embaixo aqui, e as pontas do bigode, ele entra, né? Ele faz uma curva assim, então minha amiga fala que eu tenho o símbolo do Batman na boca. E eu sou cabeludo, mas eu estou com o cabelo preso aqui, vestindo uma camisa vinho, né? Uma bordô. Eu gosto tanto da palavra Bordeaux. E é isso. E bora que hoje o assunto é muito interessante, com pessoa muito interessante. Olha, vambora. Exatamente. Hoje a gente tá aqui para falar sobre esse tema com Elisa Prado. Elisa, se apresenta aí pro pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem por aí? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Elisa, sou uma mulher de 44 anos. Tenho pele clara, olhos castanhos, olhos e cabelos castanho escuro. Meu cabelo é ondulado, abaixo do ombro. E hoje eu tô com uma blusa preta e uma jaqueta verde por cima. E tô usando um brinco de argola média dourada. E tô aqui no meu escritório. No fundo tem uma parede verde, uma estante cheia de livros, alguns quadros na parede. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar do Museando. E eu sou arquiteta e urbanista, sou formada no Mackenzie e eu fiz o meu mestrado na FAUSP com o tema Acessibilidade nos Bens Culturais Imóveis, Possibilidades e Limites. Então, hoje eu, já há 18 anos eu trabalho com acessibilidade. Eu comecei trabalhando na Secretaria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo. Eu sou paulistana, moro minha vida inteira em São Paulo. E eu comecei lá em 2007 na Secretaria para dar cursos de acessibilidade. E fui me desenvolvendo lá em outras atividades, como fazer vistorias, fazer análise de projetos, tudo focado no tema da acessibilidade. E depois de um tempo, foi surgindo a oportunidade de ser consultora de acessibilidade, E aí eu montei um escritório de arquitetura, voltado para esse tema, para prestar consultoria, fazer projetos nessa área. E hoje é um escritório bacana, com uma equipe aí de 10 pessoas, contando comigo, bem bacana, uma turma que contribui aí para a acessibilidade em muitas frentes junto comigo. E é isso, eu acho que de resumo aqui para falar um pouquinho de mim, contar um pouquinho da minha experiência, é isso, e vai ser legal poder trocar aqui com vocês, fazer esse bate-papo sobre o tema de acessibilidade. Sim, então vejam aí, temos pessoas experientes aqui sobre acessibilidade. E eles já falam um pouquinho, dessa grande trajetória aí.
E aí a gente queria saber dessa trajetória, falou que teve essa oportunidade de começar a ser consultor e tudo mais, daqui a pouco a gente vai entender um pouco o que uma consultoria de acessibilidade faz, mas primeiro como que chegou, porque você é formada em arquitetura, né, e urbanismo, e como que foi chegando esse interesse por acessibilidade no patrimônio cultural, porque tem tudo a ver também, arquitetura, patrimônio, assim, e nessa caminhada, assim, que momento, acho que uma experiência que você achou que marcou esse início, assim, não, agora vamos focar um pouco mais em acessibilidade nesse sentido. Foi um pouco assim, né? Como eu dava aula, e essas aulas que eu dava na Prefeitura de São Paulo, até hoje eu dou aula, né? Mas naquela época o objetivo das aulas era principalmente preparar os servidores públicos, né? Aqueles que estavam fazendo aprovações de projeto, executando obras, né, da prefeitura, fazendo vistorias e deixar eles cientes ali da legislação e da importância, né, de estar de olho nessas questões de acessibilidade para promover o acesso amplo, né, de todas as pessoas. E sempre vinha esse questionamento nas aulas, né, por parte de muitos desses alunos, alguns envolvidos na Secretaria de Cultura, com edifícios históricos, né, e falava assim, mas e os patrimônios, né, as edificações tombadas, como é que a gente faz? Não dá para fazer, né, e eu sempre ouvia muito isso, né, o mito de que no patrimônio histórico não dá para promover acessibilidade, porque vai descaracterizar. Então, isso me chamava atenção, assim, eu não tinha uma visão muito clara nessa época, né, se era realmente um limitador, eu entendia que não podia ser, né, mas não entendia, assim, a base mais teórica do assunto, sabia muito pouco, até porque sempre na norma teve muito pouco sobre isso, né, e eu estava ali para dar aula principalmente sobre a norma, sobre a legislação, então tinha pouco conteúdo, né, que explorasse isso. Então, eu tinha uma colega na secretaria, a Valquíria, que ela estava fazendo o doutorado dela. Ela era de outra área, ela era da área de educação e de área artística, mas ela falava assim, Elisa, isso dá um tema muito bacana, né, para estudar, para você fazer um mestrado, né? E aí eu falei, poxa, é mesmo, né? Naquele momento eu comecei a pensar nessa possibilidade e de estudar sobre esse assunto, né? Nunca tinha parado para pensar em fazer mestrado, em estudar nada assim mais em profundidade, mas ali me deu esse start. E aí eu comecei a escrever um projeto de pesquisa, né? A fazer o processo seletivo para entrar no mestrado, né? Muitas pessoas me deram força ali naquele momento, né? Ela em especial porque ela já conhecia essa trilha acadêmica, né? Então pôde me dar algum pouco mais de orientação. E aí eu passei no processo seletivo, né? Para fazer o estudo. E aí comecei a ver, né? Eu queria estudar, entender se era realmente quais eram os limites, né? Que existiam e quais eram as possibilidades que existiam, porque não podia ser só simplesmente se justificar dizendo, não pode porque é patrimônio. Até aí, muita coisa eu sabia que acontecia, né? A gente via exemplos fora, até ações dentro do Brasil, né? Que tinham alguma acessibilidade, mas então, com que base, né? Qual era a teoria por trás disso? Quais eram as possibilidades que a gente teria? Será que eram mais possibilidades, menos limites, né? Ou vice-versa? E então, minha ideia ali foi avaliar edifícios que eram de uso cultural, né? Que foi a Pinacoteca do Estado, o Centro Cultural Banco do Brasil e a Casa das Rosas, né? Todos em São Paulo. Então, foi avaliar eles três e tentar ver da perspectiva do patrimônio, ver da perspectiva da acessibilidade normativa, legal, né? Parâmetros técnicos, e ver da perspectiva do desenho universal e ver da perspectiva da pessoa com deficiência. Então, tinha essas frentes de avaliação em que eu queria entender, né? E a minha orientadora, Maria Lúcia Bressan, ela é da área de história, né? Eu entrei pela área de história, né? Dentro da
da FAUSP, no mestrado, porque é isso, assim, muitas das pesquisas lá de acessibilidade dentro da arquitetura, elas vão para outra linha de pesquisa que, né, tem lá a sua lógica, né? Mas eu falei, eu não quero ir para essa outra linha, eu quero ir para a história porque eu quero uma orientadora que vá me instigar pelo outro lado, porque para defender acessibilidade já tinha condição. Eu queria alguém que falasse assim, mas e isso, mas e aquilo, dentro da perspectiva de alguém que está focado no patrimônio, né? Então, e era muito legal, assim, né, poder discutir com ela e com outros professores da área de história, né, como era a visão deles diante disso, né, as bases, né, todas iam das teorias de preservação do patrimônio, né, para poder embasar, entender o que dentro dessas teorias de patrimônio não era, não casava com acessibilidade ou convergia com acessibilidade, né? Que talvez fosse uma questão de ter essa visão, né? E aí, enfim, foi esse um pouco do início dessa caminhada, né? De ir atrás desse assunto e não só porque a norma ela fala assim, o que vai determinar o que pode ou não pode ser feito, num caso de um patrimônio, é o que os órgãos do patrimônio determinaram em sentido de entender o que é preservado. Então, não tem receita de bolo, né? Tem que, a cada situação, estudar e ver o que é que funciona. Então, se não tem receita de bolo, tem que estudar cada situação, por que sempre fica o não como premissa, né? Não pode fazer, não funciona. Então, isso era o que eu queria ver, e eu parto da premissa, né, depois de todo esse tempo de pesquisa, eu parto da premissa que o patrimônio histórico, né, a acessibilidade no patrimônio histórico, ela tem que começar pelo olhar de tentar fazer tudo que está na norma, né? Porque aí quando a gente fala tudo que está faltando, digamos assim, porque foi uma edificação que não foi pensada, né, para a inclusão de todos, né, não era o que se fazia, né, no passado não se tinha essa visão que a gente tem hoje, e isso está impregnado na arquitetura, né? Então, se a gente não identificar todos os problemas iniciais, a gente não vai tentar resolvê-los, né? Então, na minha visão, na forma que eu trabalho, a metodologia que eu procuro trabalhar, é tentar olhar tudo que faltaria, como se fosse atender qualquer edificação nova, né? Que a gente tem todas as possibilidades, e aí a gente fala, tá, a gente tem isso tudo para fazer. Aí agora eu olho para os elementos de preservação, né? Para as características que se quer preservar, e falo, esse tipo de ação aqui para promover tal coisa que está prevista em norma, ela traz este impacto, né, para o patrimônio. E aí começar a fazer, né, o equilíbrio das coisas, né, tentar ver assim, não, mas talvez não desse jeito, talvez uma outra alternativa, né, ou talvez não tenha impacto nenhum, né, então quando a gente começa a fazer pelo mínimo, né, que é muito da visão que às vezes se aplica no patrimônio, que é falar, tá apenas uma entrada suficiente, né? Desde que tenha uma entrada, né? Que é, por exemplo, o caso da Pinacoteca, e a Pinacoteca ela foi muito precursora, porque em 94 ela promoveu a acessibilidade quando ela teve essa passagem, né? De virar Pinacoteca, que era uma época em que o que a gente se fazia de acessibilidade para qualquer edificação era muito diferente do que se faz hoje, né? Se evoluiu muito no entendimento. Então, lá naquele momento, foi concebida uma entrada secundária. Então, não se entra... a rota acessível para a Pinacoteca do Estado, para as pessoas com deficiência, né? Ela não é a mesma para uma pessoa que, por exemplo, pode subir a escada, né? Não se chega pelo mesmo ponto. Então, faz com que a pessoa com deficiência, ela tenha uma entrada que ela, digamos, ela tem que passar por várias partes de exposição para ela poder chegar na recepção. Então, meio que tendo spoilers ali do negócio, né? E um percurso muito mais extenso. Então, isso lá na época era o que se aceitava, né? Conseguir, pelo menos, fazer com que a pessoa entre e tenha ali certos recursos. Hoje em dia, a gente já discute, né? Por onde vai ser? Tanto que a Pinacoteca está neste processo de entender agora se tem uma outra maneira, né?
essa edificação. Então, é legal também, a própria Casa das Rosas, né, ela também foi tendo evolução no entendimento de como ter o acesso, de garantir acessibilidade, ela passou por várias etapas, né, algumas enquanto eu estava estudando, outras posterior ao ter concluído o mestrado, e é legal ver que, e isso é muito importante na acessibilidade em geral, que a gente não chega a um ponto final. A gente tem sempre que estar reavaliando, vendo se o assunto evoluiu, se as questões precisam ganhar um outro olhar, né? Se tem como fazer melhor, né? Isso também tem tudo a ver com patrimônio, né? Porque a gente vai buscar, né, uma reversibilidade, por exemplo, onde a gente faz de uma maneira hoje, mas a gente quer poder ter outras possibilidades no futuro quando as tecnologias melhoram, quando os conceitos modificam, né? Então a gente poder ter esse caminho. Mas eu acho que é isso, assim, tudo ali que me chamava atenção era no sentido de pensar, será que essas discussões que têm acessibilidade de patrimônio, elas têm base, né? Elas estão estudadas, ou é tudo achismo, é tudo mito, é tudo, né, preconceito, né, capacitismo na forma de tratar a arquitetura, de entender o que é importante para a pessoa com deficiência ou não, achar que oferecer um mínimo é suficiente. Então, né, eu nem conhecia sobre capacitismo na época, nem era uma coisa que se discutia, né? Não tinha esse nome, mas a gente vê como as decisões na arquitetura, e, enfim, várias frentes, né? Elas são calcadas no capacitismo da gente achar é suficiente uma entrada qualquer, né? E não o que vai ser legal de experiência para a pessoa com deficiência, que é legal para qualquer outra pessoa, né? Então, é nessa linha, né, que a gente tem que pensar. Então, acho que é importante a gente saber a diferença entre acessibilidade e desenho universal, né? A acessibilidade é tudo aquilo que é feito para a pessoa com deficiência, né? E o desenho universal é pensado na diversidade, em todas as pessoas. Então, existe uma diferença, por exemplo, que dentro do desenho universal, a gente vai tratar questões, por exemplo, de uma pessoa canhota ou destra, né? A gente pode tratar de questões que têm a ver com pessoas analfabetas ou pessoas que são de outra nacionalidade, que tem outra cultura ou que tem vai entender outro idioma. Então, ele vai abarcar, né, uma diversidade humana, né? O desenho universal, ele tem 7 princípios, né? Que ele não é como a acessibilidade, que a acessibilidade é uma coisa meio técnica. Então, a acessibilidade, você vai falar assim, a norma diz que a mesa tem que ter, né, um espaço livre inferior de 73 para poder encaixar uma cadeira de rodas, tem que ter altura X, tal. Então, isso é acessibilidade, é a dimensão que esse móvel precisa ter para uma pessoa com cadeira de rodas poder usar. Então, é uma coisa voltada especificamente para a pessoa com deficiência. E o desenho universal, ele já é ampliar a visão, porque a gente está acostumado a projetar para um homem padrão, né? E a gente ampliar, né, as possibilidades de atendimento à diversidade humana. Então, num conceito de desenho universal, a gente pensaria que o melhor é que a mesa tenha altura flexível, que isso possa ser ajustada, porque se eu for uma pessoa em cadeira de rodas, eu preciso de uma altura, se eu for uma pessoa com nanismo, eu posso precisar de outra, se eu for uma pessoa que tem uma cadeira de rodas motorizada, pode ser outra dimensão, né? Então, isso só elencando pessoas com deficiência, mas qualquer pessoa, né? Eu, por exemplo, tenho 1,53 m e eu me sinto desconfortável em várias cadeiras, em várias mesas, e eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Então, o desenho universal vai buscar né, entre suas diretrizes, né, a gente entender o que funciona. Por isso que a diferença, para, né, ver se a gente consegue deixar bem claro isso, quando a gente fala, por exemplo, da Pinacoteca, que tem uma entrada secundária para o acesso das pessoas com deficiência, ela tem acessibilidade. Então, assim, está garantida a acessibilidade. Agora,
ela tem atendimento ao desenho universal? Não. Por quê? Eu não tenho o mesmo significado de uso, eu tenho mais esforço no momento que eu tenho que fazer um trajeto muito maior para chegar no mesmo ponto, né? Eu não tenho intuitividade, porque para achar onde é essa outra entrada, se alguém tem que abrir para mim, eu tenho que pedir diferente de todo mundo como usa, não tenho equiparação de oportunidades. Então, aí eu vou para conceitos que vão olhar para esse todo, né? E não medidas e quantitativos e características muito específicas previstas em norma. Então, essa é a diferença entre as duas coisas. E por isso que eu falei que no meu mestrado eu tinha uma avaliação desse, né, entre todos os aspectos que eu mencionei, esses dois aspectos que são distintos da gente avaliar uma edificação. E o desenho universal ele é aplicado para tudo. Né? A gente pode falar de um aplicativo no celular, se ele tem desenho universal, eu posso falar da caixa de um remédio, se ele tem desenho universal, eu posso falar sobre uma prática de uma aula, se ela está dentro dos conceitos do desenho universal, assim como eu posso falar também se todas essas coisas se tem acessibilidade, né? Só para dizer que não está focada só no campo da arquitetura. Muito massa. E eu queria, a minha pergunta, na verdade, foi mais uma, é uma curiosidade também, porque quando você estava explicando esse começo dessa caminhada, né? Aí você falou assim que antigamente se tinha uma perspectiva diferente sobre acessibilidade do que a gente tem hoje, né? Muita coisa evoluiu, aí trouxe esse exemplo de 94 da Pina, e aí trouxe agora essa questão da entrada específica para pessoas com deficiência e tudo mais, e que não se era tão pautado o sensível mesmo, né? O que a experiência da pessoa com deficiência também, né? Essa pesquisa, eu acho que aqui já dá para englobar um pouco a próxima pergunta, que eu estou pretendendo fazer, de quais foram essas descobertas da pesquisa do mestrado, dessa acessibilidade nos bens culturais móveis, né, que o nome é acessibilidade nos bens culturais móveis. E aí, englobar dentro dessa pergunta, para você trazer um pouco mais do que você descobriu, pesquisou na sua pesquisa de mestrado, essa diferença do que tinha antes e do que a gente tem hoje, se antes se pautava menos a experiência das pessoas com deficiência e mais, tipo, só o acesso, porque acesso é essa possibilidade de chegar, né? Não necessariamente mais nada, né? Então, essas mudanças, o que você percebeu dentro da sua pesquisa, mas se tem mais alguma coisa, né, que essa questão mais histórica, essa linha um pouco mais histórica da acessibilidade, principalmente acho que no Brasil, né, e dentro de patrimônios. Já falou um pouquinho, né, na última pergunta, mas agora a gente quer saber mais do que você descobriu nessa sua pesquisa, por favor. Misturando um pouco aí tudo que você disse, né, eu acho que uma grande diferença primeiro que é um conceito em evolução, acessibilidade, né? Então, a gente está sempre entendendo como esse assunto é tratado dentro da sociedade, né? Em cada sociedade é tratado de maneiras diferentes, então é um assunto social coletivo, né? As coisas vão ganhando, assim, vão se sofisticando e solidificando ao longo do tempo, então um assunto que antes não era tratado, agora já começa a ser parte do debate. Eu acho que a grande diferença é a participação das pessoas com deficiência, né? Porque lá atrás a gente talvez não ouvisse elas, né? Talvez não ouvia elas como a gente ouve hoje, de saber como foi a experiência, de saber como elas acham que funciona. Hoje se fala muito mais e se pratica muito mais a participação das pessoas com deficiência. Um lema que surgiu lá em 1981 na ONU, né, que falava nada sobre nós sem nós. Então, já faz aí, em 81, é a mesma idade que eu tenho, 44 anos, que esse assunto, que esse lema surgiu, e demora muito até, né, a gente ver essa prática começar a ficar um pouco mais palpável, mais acontecendo, né, distribuída de fato este entendimento de que a gente não deve fazer nada para a pessoa com deficiência sem a participação dela, né? Então, eu acho que lá no passado era muito assim, as pessoas no órgão do patrimônio, o projetista da intervenção, decidindo ali, em momento nenhum, pessoas com deficiência podendo participar e decidir, e falar assim, não, mas não faz sentido, porque é completamente diferente para quem não tem deficiência, perceber, né, todas as pequenas barreiras que existem, né, ao longo de uma experiência,
e por contraponto, trazer uma pessoa com deficiência que vai levantar, né, as questões e falar, não, mas tem este outro lado que vocês não pensaram. Então, eu acho que ao longo desse tempo, né, há esse processo de trazer as pessoas com deficiência para a participação, de fato, ouvir o retorno delas sobre como foi a experiência, de como que não basta oferecer qualquer coisa, né? Que tem que ser com critério, com qualidade, para a experiência ser boa, para ela ter uma participação efetiva, né? Então, na época do mestrado em si, né, eu via que as pessoas, que até alguma coisa que está lá na minha pesquisa, que as pessoas que tratavam de patrimônio, que normalmente eram pessoas formadas na área de restauração, patrimônio histórico, né? Tanto quem está nos órgãos de patrimônio quanto quem estava atuando para fazer um projeto de uma conversão de uma edificação sei lá, para um uso para virar um museu, seja lá o que for, que elas não conheciam sobre acessibilidade. Então, tudo que elas traziam de solução era dentro de um mínimo, dentro de uma visão capacitista, dentro de um entendimento não equilibrado com a importância disso, né, para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem que fazer, então a gente vai fazer ali um mínimo. Então, às vezes, vinham essas decisões muito pouco embasadas, né? Então, era isso que eu percebia. Percebia também, porque como eu estava lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, e eu participava ali na época, e ainda participo hoje, da Comissão Permanente de Acessibilidade, né? A Comissão Permanente de Acessibilidade, ela é um órgão consultivo e deliberativo, ligado à Secretaria da Pessoa com Deficiência, com representação de várias entidades e secretarias. Então, participam dessas reuniões a Secretaria da Pessoa com Deficiência, tem seu representante, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, de Infraestrutura e Obras, de Licenciamento, também o representante da OAB, do CAL, né, do CREA, né, e de instituições voltadas à pessoa com deficiência, né, como Lara Mara, Dorina Noil, hoje é Jô Clemente, né? Então vai tendo essas associações que vão ter lá seus representantes com pessoas com deficiência, né? O Conselho da Pessoa com Deficiência. Então todo mundo está ali debatendo. E aí nisso também eu via, né? As próprias situações que surgiam de patrimônio lá nessas discussões, as pessoas falando, mas não dá para fazer, né? Hoje eu continuo participando da comissão, hoje eu sou representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, dentro da comissão, e na época eu era representante da própria secretaria, e a gente hoje tem, por exemplo, quando o assunto é de patrimônio, muitas vezes a gente tem um grupo de trabalho específico do patrimônio, com técnicos dentro dos órgãos de patrimônio, que podem participar do debate, e são pessoas que hoje, né, até com um trabalho que tinha lá na época de fazer os cursos, a gente capacitou muitos técnicos da própria secretaria, do Departamento de Patrimônio Histórico. Então, para eles não falarem simplesmente que não pode, mas embasar, falar assim, a norma diz isso, a gente está indo por esse caminho, a gente entendeu, buscar sempre que os profissionais tragam justificativas, né, para as coisas serem debatidas, não simplesmente, essa foi assim que a gente fez. Então, às vezes tem uma escada que não vai ter um corrimão, né? Então, por que não vai ter um corrimão? Essa escada, ela faz parte desse valor histórico ou não? Tem uma outra escada, de repente que a gente põe um corrimão, indica, né, para que pessoas que usam um corrimão, que precisam de um corrimão, por mais que tenha um elevador, né, elas possam transitar pela escada com segurança. Então, tudo isso era muito discutido. Então, eu acho que a minha, digamos assim, uma principal descoberta foi dizer que havia mais possibilidades do que limites, né? Que era a minha questão ali, né? Então, tudo aquilo que parecia ser um limite era muito parte de mitos, de aspectos que não tinham embasamento teórico. Então, eu falo assim, era possível fazer muito mais sem trazer prejuízo para o patrimônio, sem perder a qualidade do patrimônio, sem perder os elementos que se quer preservar, né?
para que todos possam usufruir, do que ter realmente limites. E outro ponto importante ali também, digamos, de descobertas e reflexões, é que com essa parte, né, onde eu tinha as pessoas com deficiência avaliando esses espaços, né, que faziam parte da minha pesquisa, elas não estavam tendo uma boa experiência, apesar de serem lugares que tinham acessibilidade, eram lugares que já tinham passado por intervenções de acessibilidade, né? Então tinha ali alguma coisa, uma rampa, tinha banheiro acessível, tinha algumas coisas, uns melhor que outros, né? Por exemplo, como você falou, Juliana, a Pinacoteca e o Centro Cultural Banco do Brasil não só levavam as pessoas para dentro, né? Mas elas tinham atividades voltadas, né, com adaptações de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva, enfim, pensados, né, digamos, tudo que acontece, né? Não só entrar e se vira, né? Diferente um pouco da Casa das Rosas, que já não tinha tanta essa preocupação. Mas aí eu tive esse grupo de participantes, eu tinha uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa surda, uma pessoa que usava cadeira de rodas e uma pessoa idosa, né? Que foram em todos esses 3 lugares sozinhas, né? Eu dei só orientações prévias, falando assim, ó, visita, tenta circular, fazer as atividades que você faria normalmente, né? Depois que elas saíam dos espaços, eu aplicava um questionário online, onde elas respondiam ali umas informações básicas sobre a experiência delas, o que elas tinham gostado, o que elas não tinham gostado, como tinha sido, o relato, e depois juntamos num grupo focal com todas essas pessoas ao mesmo tempo para ir debater e trocar ideias, né, com algumas perguntas direcionadas. E foi tudo, assim, toda a experiência para elas foi muito negativa, apesar de ter uma rampa, apesar de conseguir chegar lá, né, apesar de tudo isso, muitas das experiências eram, eu não pretendo voltar, não está legal, não me senti bem, não senti que aquilo era para mim, né? Então, assim, é isso, né? Falando do que a gente tem que pensar hoje, ter esse retorno das pessoas com deficiência, ter um processo de participação para a construção das coisas e depois retorno sobre como de fato ficou e realimentar o processo para ir evoluindo, né? Para que a gente tenha realmente algo que se conecte, né? Com os interesses, com os objetivos, com a vivência da pessoa. Então, eu acho que isso tudo tem a ver muito com o museu, de forma geral, né? Essa busca de conexão entre as pessoas, com o que está ali dentro do museu, mas o debate para as pessoas com deficiência está um pouco mais atrasado, né? Eu acho que em questão de descobertas e reflexões, eu acho que é entender que tem muito mais possibilidades sem prejuízo ao patrimônio e que as pessoas com deficiência não estão tendo uma boa experiência só por podendo estar lá dentro. Me traz até que vai para além também dos museus, né? A gente entende que você começou muito a sua trajetória, ainda está nessa trajetória da arquitetura, mas a gente também aqui sempre diz que a acessibilidade não é só, como você disse, acessar, né? Não é só a parte física, que geralmente se coloca sempre que é a parte física, é todo um conjunto de coisas que é possível ser feita para que as pessoas se sintam acolhidas de fato, incluídas, né, no espaço, assim, com equidade e tudo mais. Então, muito legal que a sua pesquisa traz essa perspectiva de entender a possibilidade a partir do que é possível fazer e não a partir do que não dá para fazer, né? Isso é uma coisa que eu sempre prezo, que eu sempre falo muito, que a diversidade ela é a melhor coisa possível. A diversidade não é uma coisa que deve ser abarcada a partir de um olhar negativo. Nossa, tem gente diferente, a gente tem que pensar para essas pessoas, não, olha que legal, a gente tem diferente, o que a gente pode fazer para isso? O que a gente pode fazer para diversificar, assim? A diversidade, ela é a possibilidade é muito positiva. Nisso, eu vou trazer a minha experiência um pouco no Teatro Castro Alves, que está em processo de reforma. Eu estou falando aqui da Bahia, não falei para eles, eu estou na Bahia. Aqui eu venho para cá às vezes, assim, porque
Eu estou fazendo um trabalho aqui no Teatro Castro Alves, que eu sou educadora, né, museóloga desse projeto educativo, em que a gente faz visitas pela obra. E aí uma das principais perspectivas dessa nova etapa do projeto, da reforma, né, é a acessibilidade. Na verdade, todas as etapas têm acessibilidade envolvida, né? E aí essa é um momento em que a gente está falando de um espaço muito importante para todo o complexo, que tem vários, tem sala do coro, concha acústica e sala principal. Essa sala principal está sendo reformada agora, e tem toda a parte do foyer também, que é a parte original, assim, é de 1958, é original, do projeto original. E, por exemplo, do foyer até a sala principal tem uma super rampa. Não está nas normas. E aí, acima do foyer, a gente tem um jardim suspenso. E aí, numa reforma de 1993, se fez uma outra rampa, dessa primeira rampa que dá do foyer para a sala principal, tem uma rampa, e aí se fez da sala principal para o jardim suspenso outra rampa. E essa outra rampa de 1993 fica exatamente em cima da rampa que sai do foyer para a sala principal. Acho que deu para entender, né? E aí a gente tem uma rampa que não está nas normas. A gente tem duas rampas que não estão nas normas. A que vai do foyer para a sala principal e da sala principal para o jardim suspenso, essa de 1993. E aí, meu Deus, o que a gente faz, né? São duas rampas que não são acessíveis, mas uma é de 93 e uma é original. E aí o IFAM, cara, aí a gente tem que fazer o quê? Tá, 3 batidinhas na porta do IFAM e falar, e aí, o que a gente pode fazer? Então, assim, a gente sempre deixa muito dito que é muito claro que tudo que está sendo feito está sendo a partir das normativas, está sendo a partir desse olhar atento, né, dos órgãos responsáveis, e que essa rampa de 1993, spoiler aí para quem ainda não foi na visita, vai sair. Mas aí o que que a gente vai fazer? Vai sair, por quê? Mas a rampa original vai ficar, porque ela é parte imprescindível de toda a noção de que você consegue ver o palco principal da rua, porque a rampa dá uma visão, assim, do foyer, rampa e sala principal, da rua você consegue ver até o palco. Então, assim, que vai mais? Isso aí vai ficar sem rampa, ninguém vai acessar o Jardim Suspenso? Não. A gente vai ter a gente tem uma solução que vai ser um elevador acessível, e vai ter uma rota acessível. Então, assim, é possível ser feito, está sendo feito, e mais do que isso, tá na lei, né? É necessário. Se você não fizer, você está sendo contravenção. Então, assim, você tem que fazer. A gente já está cansado de falar que acessibilidade não é favor, né? É direito. É muito legal quando a gente consegue ver isso que você trouxe na sua pesquisa também na prática, né? E eu acho que esse é um pouco do que a gente pode trazer essa teoria na prática, mas eu acho que a acessibilidade ela vem da teoria, sim, é importante, mas a prática é imprescindível, porque é na prática com as pessoas com deficiência que a gente vai saber, né, o que a gente precisa muitas vezes colocar no papel também. Então, eu tava pensando aqui sobre, né, fui refletindo aqui conforme a Elisa foi falando, também foi falando. Questão de acessibilidade, ela é uma questão de estar, sentir e ser, né? Nesses verbos, né? Do estar, poder estar presente ou estar em qualquer lugar que você queira, de você sentir que está acessível, que sentir que aquele espaço é para você, né? Que você está integrado àquele espaço, e ser uma pessoa com os mesmos direitos que as outras, ou ser alguém que tem que é respeitado, ou ser uma pessoa que aquele espaço recebe, né? Eu sou uma pessoa gorda, né? Eu sou uma pessoa obesa, então eu tenho muita dificuldade, principalmente em alguns lugares que insistem em colocar a cadeira de praia, porque assim, eu tenho um centro de massa muito alto. Então, se eu sento numa cadeirinha de praia, na hora de eu levantar, eu tenho quase um derrame, de tanta força que eu faço. Então, assim, eu não sou. A rigor, eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Mas eu sou uma pessoa obesa que tem as minhas questões aqui também, né? Então, algumas cadeiras não são para mim, algumas, principalmente de avião,
da cadeira de avião não são para mim. Alguns lugares não me comportam o meu corpo, né? Então, daí eu acho que no meu caso vem mais a questão do desenho universal, né? Mas é isso. Então, que a gente acho que a gente ainda vai entrar nesse assunto, mas eu vou contar uma historinha que eu acho que eu contei último programa que a gente jogou aqui ao ar, que eu estava lá em Goiás, na cidade de Goiás, em uma cidade histórica, Goiás Velho, que o pessoal conhece, que né, praticamente o estado tem um nome de Goiás por conta da cidade, né? Que ela foi a primeira capital. E lá é uma cidade histórica. E lá tem um museu do IBRAM, que é o Museu das Bandeiras, que é uma casa de câmara e cadeia. Para quem não conhece, era antigamente o poder central das vilas, né? Então você tinha a cadeia embaixo e em cima no sobrado você tinha a câmara da cidade, né? A câmara onde os vereadores iam legislar, também tinha o poder judiciário lá. O museu, como é um museu do IBRAM, teve um processo de acessibilidade, né? Lá dentro, escondidinho, numa sala, se eu não me engano, era a sala para poder guardar as mochilas, né? Você tinha uma estrutura gigantesca, que quem é de São Paulo parece aquelas caixas d'água da Sabesp, que era um elevador, que fazia tirava a pessoa ali do piso térreo e levava pro piso de cima, que era da casa câmara e cadeia. Aí, nesse caso, eles só fizeram um furo, né, no assoalho, o elevador passar, mas era uma estrutura gigante e eu até mandei um vídeo pra Ju pra ela dar uma olhada depois, e daí qualquer coisa também mando pra Elisa. Eu olhei assim e perguntei pro rapaz do educativo lá, né, olha, se te perguntar, vocês usam muito esse equipamento aqui? Ele, não muito, mas quando alguém precisa, a gente consegue utilizar, né, que não é só pra cadeira de roda, né. Porque a escada que sobe pro outro pavimento é uma escada setecentista, né? Ela tem mais de 200 anos aquela escada, então ela é muito íngreme. E é muito ruim. Eu já tive dificuldade de subir ela. Então, aí ele falou: mas o problema não é aqui, né? O problema é a pessoa chegar até aqui. Porque a cidade tem aquele calçamento de pé de moleque, que são pedras. E a cidade é uma cidade histórica e a gente conhece que. Eu acho a única vez que eu vi uma pessoa em cadeira de rodas em uma cidade histórica foi em Ouro Preto, na Praça de Tiradentes, e eu acho que eu tenho quase certeza que eu só vi essa pessoa porque ela foi com a vanzinha do Sesc, que lá tem um Sesc. E a van, se eu não me engano, nesse dia tinha uma van especial que conseguiu levar a pessoa, mas não era a van especial de acessibilidade, elas tinham uma porta um pouco maior, mesmo assim a pessoa tiveram que carregar ela no colo pra poder descer da van, né? Aí foi a única vez que eu vi uma pessoa com cadeira de rodas numa cidade histórica. E eu tenho, como tava pelo Sesc, eu tenho quase certeza que não era morador. E é isso, né? Então, essas dificuldades que a gente encontra sobre a questão do patrimônio histórico, eu acho que a gente vai entrar um pouco mais para frente. Eu quero depois fazer um comentário sobre esse preciosismo. Eu vou chamar assim de preciosismo da criação de cenários. Eu acho que essa é uma questão a ser resolvida. Assim como uma questão tem provavelmente uma resposta, né? A gente fala que que a gente sempre traz muitas perguntas e às vezes a gente sai sem respostas, mas eu acho que esse é o principal dentro da acessibilidade, principalmente, é ter o diagnóstico para a gente saber. E muito isso também, né? O que trouxe na sua pesquisa, os diagnósticos e como é a necessidade da gente saber o que precisa ser feito para fazer de fato, não ficar nesse achismo de ai, não, porque não, que não dá. E aí, nesse sentido, por exemplo, e sobre essa questão de diagnóstico, né, a gente também tem esse trabalho importante, que é a consultoria de acessibilidade também, que eu acho que eu acho não, está muito dentro da sua vivência, você já trouxe também. E aí, queria perguntar um pouco primeiro, o que faz a consultoria de acessibilidade? E nesse caso aí, do Gu, por exemplo, que ele trouxe, do, da, da cidade que é inacessível, como que a gente conseguiria um diagnóstico a partir dessa questão da consultoria? E assim, qual seria? Não sei se você já se bateu com isso, você já esteve nesse momento de ter esse cenário, possibilidades para isso de resposta para esses problemas, né? Esse é um problema que o Gu trouxe. O que seria possível? Com certeza, dentro dos seus trabalhos nos museus, você também trouxe outros problemas a serem resolvidos, né? E aí, se você também tem mais soluções nesses trabalhos que você fez no museu do Ipiranga, da língua portuguesa, a Pina Contemporânea, ou até mesmo dentro da secretaria, assim,
qual foi um desafio bem assim marcante, uma solução que você achou importante que pode ser difundida. Então, primeiro, acho que aqui a gente pode dividir em duas perguntas, na verdade, senão vai ficar muita coisa. Vamos lá, eu quero saber de tudo logo, aí eu fico ansiosa, perdão. Mas assim, dentro do problema que o Hugo trouxe, do calçamento, a gente sabe que a consultoria de acessibilidade é uma parte importante disso, justamente porque a gente precisa de um diagnóstico e soluções. Então, o que mais ou menos daria para fazer aí? E quais outros desafios e soluções você achou também nos trabalhos que você teve nos museus que você trabalhou? Primeiro eu queria falar que eu amei isso que você falou, Gu, de a acessibilidade ser estar, sentir e ser, né? E eu vou franquear, vou começar a falar isso, eu amei. E aí até complementaria, assim, no ser, a pessoa com deficiência ser quem ela é, né? Ela não ter que se adaptar às situações, ela ter lá a oportunidade de ser quem ela é. Então, amei. Sobre o que você falou, né, e aí complementando com o que a Ju trouxe, né, dizer primeiro uma coisa, que o corpo gordo ele está entre as pessoas com mobilidade reduzida, né? Então não é enquadrado como pessoa com deficiência, mas existem, né, as pessoas com mobilidade reduzida, que vai ser uma pessoa idosa, uma gestante, alguém que está com um carrinho de bebê, uma criança no colo, então uma pessoa que temporariamente está machucada ou passa por uma cirurgia, ou até mesmo a gente pensar uma pessoa que possa estar ali num momento de dor e precisa, por exemplo, subir por um elevador, né, que está mais ali dedicado a pessoas com deficiência, mas que naquele dia ela não está legal, ela precisa daquilo, né? Então, também tem esse grupo que a gente tá ali dentro das questões de acessibilidade também, né? E aí, falando sobre esse aspecto, né, cidade e edificação, né, tem muito esse lugar, esse olhar, que muitas vezes eu, né, me deparo quando a gente está nas discussões dentro da CPA, por exemplo, que é falar: mas de que adianta fazer tudo isso no prédio, porque a cidade é assim, as calçadas são péssimas, né? Não, tem as cidades históricas, que é toda uma questão, né? Mas de cidade em geral, a gente tem cidade que urbanisticamente as calçadas são péssimas e as pessoas não circulam, então as barreiras já existem. A gente não tem o limitador de um patrimônio histórico, né? Dos elementos que estão sendo preservados, mas a gente tem uma cidade que não está acontecendo. Então, muitas vezes fica assim, mas não dá aqui, a topografia é muito acentuada, então de que adianta fazer tudo no prédio que a pessoa não vai chegar? Se a gente ficar neste embate, a gente nunca vai avançar em lugar nenhum, né? Então eu falo assim, cada um que for responsável por um lado, cuida do seu lado, né? E tenta fomentar para que o outro aconteça, né? Então, falando um pouco de diagnóstico de uma forma geral, né? Eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma vistoria de acessibilidade, criar um diagnóstico para avaliar se aquele espaço é acessível, não deixe de pensar em rotas do que chega ali, né? E não só na sua frente do seu lote, né? Só a sua calçada. Mas a pessoa vai vir de onde? Ela vem do transporte público, né? Será que neste percurso entre um ponto de ônibus, né, um estacionamento conveniado, uma estação de metrô, será que este percurso ela vai conseguir fazer? Se você identifica problemas neste percurso, uma ideia é você levar isso para a prefeitura como uma denúncia, por exemplo, e falar: olha, as pessoas que frequentam o meu espaço não conseguem chegar, porque ao longo deste percurso ela tem que passar por isso, são várias barreiras. Então, prefeitura, você tem que atuar e trazer soluções, né? Fiscalizar para que as coisas modifiquem. Então, é uma forma de você fomentar para que você consiga expandir além ali do que é a sua competência, né? Digamos assim. E aí, falando das cidades históricas, né? Eu acho que a escala urbana ela já traz mais dificuldade, né? De forma geral, já é mais desafiador, como eu falei, não precisa necessariamente ser no aspecto do patrimônio, já é desafiador, né? A escala urbana. A gente tem soluções que foram acontecendo, até hoje tem a intervenção acontecendo em Paraty, por exemplo,
né? Ações que estão acontecendo lá para melhorar a acessibilidade, que também é muito complicada, e sempre vai assim, mexeu na cidade, mas e os prédios? Mexeu nos prédios, e a cidade? Então, fica nesse vai, não vai. E em muitas situações, né, como o Gu falou, mencionou ali a van do Sesc, né, muitas situações ela vai ter que ser condicionada a algum suporte deste tipo, né? Uma van acessível, de fato, um transporte que faça percurso, como, por exemplo, acontece em Inhotim, né? Inhotim, que é um museu a céu aberto, com uma topografia natural, né? Um espaço todo natural ali, com vários pavilhões de exposição, né? Seria muito difícil mesmo você promover a acessibilidade, de fazer nas inclinações, né? E ela já teria um desafio, mesmo que você deixasse tudo numa inclinação correta, né, com todos os aspectos corretos de acessibilidade, você já teria o desafio que é a distância, né? Então, a distância é um limitador também para muitas pessoas, né? Desde alguém que vai tocar uma cadeira, que é desgastante, e ainda ela vai passar por todos os pavilhões para ver o que ela foi ver lá de fato, né? Quanto uma pessoa com nanismo, né? Quanto uma pessoa idosa, alguém que está com criança, enfim, para muitas pessoas essa questão da distância também vai ser uma barreira, né? Então, você trazer, como tem lá no Inhotim, um transporte que pode entrar a pessoa com a própria cadeira, que ela não é obrigada a sair da cadeira, né? Porque algumas pessoas com deficiência não vão poder sair da sua cadeira de rodas para sentar em qualquer assento, né? Então, é um equipamento próprio, onde ela pode entrar com a cadeira, pode ir com o acompanhante, porque também ela vai chegar lá antes e o acompanhante ficou para trás, né? Então, todo um entendimento ali de grupo, né? De possibilidade de estar fazendo o percurso junto, e esse apoio com um transporte circular, que fica, né, passando por todo o percurso, e que a pessoa desce em determinado ponto, vê aquele pavilhão, volta para o transporte e fala, eu quero parar em outro local, e vai fazendo o seu percurso. E, eventualmente, oferecer cadeiras de rodas motorizadas para pessoas que tenham mobilidade reduzida e que não têm a sua própria cadeira, e que ali, durante aquele percurso, né, até para circular no pavilhão, que também é extenso, né, dentro daquele espaço expositivo, ela também tem essa facilidade. Então, o legal a gente ver, e acho que tem tudo a ver com isso aqui, é que o Romeu Sasaki, né, que é um grande estudioso da acessibilidade e promotor da acessibilidade, principalmente no âmbito laboral, né, da inclusão no espaço de trabalho, mas que nos dá base teórica muito importante para a acessibilidade. Ele vê a acessibilidade com 7 dimensões, né? Então, a arquitetônica é uma delas, então a edificação, as calçadas, né, é uma delas. E dentro da arquitetônica também está o aspecto dos transportes, né? A gente tem um instrumental, então oferecer uma cadeira de rodas é um instrumental que vai oferecer um equipamento de audiodescrição, né? É um outro aspecto. Você pensar na metodologia de como a pessoa vai aprender sobre aquele assunto, né? Pensando nas várias formas de você poder aprender. Enfim, são 7 dimensões, o natural, como que a gente promove a possibilidade de estar num espaço natural, preservando aquelas características da natureza, mas conseguindo com que uma pessoa com deficiência esteja lá, a partir de certos instrumentos de acessibilidade, né? A comunicacional, então, como tudo que está escrito lá no espaço, tudo que está de informação sendo transmitida, ela está indo para os caminhos certos, né? As amplificações de possibilidades de compreensão do conteúdo, né? A gente tem a programática, né? Que tem a ver com normativas. Então, qual que é a regra? A regra aqui, ela promove acessibilidade. Então, uma regra que eu permito não só a entrada de pessoas com cão-guia, mas pessoas com outros cães de apoio também, que não são oficialmente, né, legalmente permitidos, né, como cão-guia mas eu sou uma pessoa que precisa de um cão de apoio que, por exemplo, me ajuda a abrir maçanetas de porta, né? Então, esse cachorro vai me ajudar a fazer, a pegar coisas, e ele não é um cão-guia, mas ele me dá um suporte ali para certas ações, né?
enfim, eu tenho uma regra deste espaço que eu permito que outros cães entrem, não entra qualquer cachorro, né, mas estes cães, eu tenho uma regra permitindo isso, porque se eu não tiver essa regra, pode ser que alguém ali da instituição fale, não, este cachorro não pode, ele não é um cão guia oficial, então que vai criar uma barreira, enfim, são 7 dimensões, eu acho que eu não esqueci nenhuma, para a gente dizer que a acessibilidade e a possibilidade da pessoa com deficiência usufruir de forma plena, ela não se resolve só no espaço físico, né? Ela se resolve com várias ações. E o atitudinal, foi essa que eu não falei. A acessibilidade atitudinal que tem a ver com o atendimento mesmo, né? De um para um, né? Assim, você, por exemplo, está preocupado com a manutenção de uma plataforma para, se ela quebrar logo, ir resolver, um banheiro que não fica trancado e eu tenho que pedir a chave, sendo que as outras pessoas não têm que ficar pedindo chave para poder usar o banheiro, ou um banheiro que não vira depósito, né? Então, tudo isso tem a ver com a atitudinal, que é um outro aspecto muito importante. Então, toda essa construção da acessibilidade, ela depende de cada agente estar lá. Eu estou, como consultora de acessibilidade, eu estou muito mais envolvida no arquitetônico, pela minha formação, pela minha experiência, né? Eu cuido de uma coisa, então eu estou lá olhando o projeto, né, vendo se está sendo atendidas as normativas, as leis. No dia que aquela edificação está pronta, quem cuida da limpeza do espaço tem que saber que não pode deixar a lixeira do banheiro em determinado lugar que vai atrapalhar as manobras e transferências. Então, isso tem a ver com a atitudinal, isso tem a ver com uma capacitação dessas pessoas para entenderem os importantes aspectos de acessibilidade para não criar barreiras, às vezes sem mínima intenção de prejudicar ninguém, né? Mas eu projetei, digamos assim, um espaço acessível, mas se outras coisas não forem cuidadas, ele se torna um espaço não acessível, né? Voltando para a segunda parte da sua pergunta sobre a ser consultora de acessibilidade, ali, quando eu comecei a dar aula, me procuraram, né? Você entende tão bem sobre a acessibilidade, será que você não avalia os projetos aqui que a gente está desenvolvendo para ver se eles estão atendendo às normas, né? E foi aí que construtoras começaram a me procurar e eu entrei nesse universo, né? Então, como consultora de acessibilidade, eu estou ali para apoiar outros profissionais que estão projetando, né, que estão desenvolvendo ou projetos novos ou adequações, para que eles saibam tudo o que é importante no aspecto da acessibilidade, não só normal e legal, né, obrigatório, mas realmente avaliando se há uma boa experiência para a pessoa com deficiência, né? Se o desenho universal está sendo aplicado, porque por mais que o desenho universal ele possa parecer algo mais subjetivo, né, diretrizes que a gente tem que atender, como equidade, a flexibilidade, a intuitividade, baixo esforço, né, são conceitos, né, e não dimensões, como a norma traz. A nossa lei, a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das principais leis para o tema da proteção dos direitos da pessoa com deficiência, né, aqui no Brasil, com uma lei super completa, ela diz que a concepção de projetos de arquitetura e urbanístico e outros, eles têm que levar em consideração a acessibilidade, as normas técnicas e o desenho universal. Então, o que eu costumo fazer como consultora, né? Falar assim, olha, aqui a norma diz o item tal que traz tal obrigatoriedade. Como eu vou fazer isso? Eu tenho N maneiras de fazer isso. Umas estão mais alinhadas com o desenho universal do que outras. Então, por exemplo, uma coisa que é muito corriqueira, né? E que vai fugir aqui um pouco do assunto do museu, mas eu tenho um prédio de edifício residencial, né? E no meu edifício residencial tem um salão de festa. Dentro do salão de festas tem sanitários para quem foi lá para a festa ficar ali dentro daquele ambiente e usar o banheiro. E muitas vezes não tem um banheiro acessível. O banheiro acessível, quando tem, está lá fora do salão de festas. Então, a pessoa tem... se a gente for ver normativamente, existe acessibilidade. Porque a pessoa entra no salão de festa, sai, vai lá no banheiro, mas ela tem desenho universal? Não, porque ela não tem equidade. As outras pessoas têm um banheiro ali fácil, né?
dentro daquele próprio ambiente. Ela vai ter que descobrir onde está o banheiro acessível, não é intuitivo. Ela não vai ter baixo esforço, porque ela vai ter que circular muito mais que as outras pessoas que não têm restrição de mobilidade, né? Então, como consultora, é importante que eu tenha esse tipo de debate, né? Que eu traga não só ponto da norma que a pessoa tem que atender, mas dizer como que isso funciona no aspecto do desenho universal, que é o que vai trazer muito mais equidade, e ir além, né, de falar assim, tá, isso pode estar atendendo a pessoa com deficiência, mas se for uma pessoa com outra característica, ela pode não estar sendo atendida, né, a gente trazer coisas que façam ficar bom para a diversidade humana, e que não vai ficar ruim para pessoas que não tenham deficiência, né. Então, acho que tem muito a ver com isso o trabalho de consultora, né? O que mais? Aí a Ju tinha falado sobre os exemplos, né? Então, eu fui consultora primeiro, né? Então, depois que eu terminei meu mestrado em 2012, eu só fui tinha os debates sobre acessibilidade e patrimônio dentro das demandas da comissão, né, de acessibilidade, né, mas, assim, de eu atuar como uma consultora de acessibilidade dentro do patrimônio, a primeira vez foi no Museu da Língua Portuguesa, né, então, quando o museu precisou ser reconstruído, né, após o incêndio, outro incêndio, aí eu fui chamada para ser consultora de acessibilidade. Então, eu participei avaliando os projetos que o escritório de arquitetura estava fazendo, né, primeiro o Pedro Mendes da Rocha e uma extensão disso feita pelo desenvolvimento dos projetos com o escritório Metrópole Arquitetos, né, onde eu avaliava os projetos que eles estavam desenvolvendo e também as partes que tinham a ver um pouco com a exposição, né, para falar assim, olha, tem que ser assim, vamos colocar pensar nessa distribuição de banheiros acessíveis, por exemplo. Então, foi um museu que, assim, ele tinha 50% de banheiros acessíveis, sendo que a norma pede 5%, porque dentro dessa equidade de distribuição, a gente falou, não pode ser que a pessoa tenha que ir lá para o outro lado para usar um banheiro, não pode ser que ela tenha que ir para o outro lado para usar um elevador. Então, isso tudo veio e trouxe essa característica que tem o museu. E além dessa parte de consultoria, né, de ir orientando tudo que precisa ser feito, né, e debatendo, isso é patrimônio, isso tem, de certa forma, tinha uma facilidade no Museu da Língua Portuguesa, porque ele por dentro, né, o museu, ele é uma caixa nova, né? Então, é muito mais fácil de trazer, né? A gente não tinha tantos impeditivos, porque a gente estava trazendo praticamente uma caixa nova. Nos acessos, que envolve ali a Estação da Luz, aí as coisas eram mais discutidas. E aí a outra parte que eu atuei lá foi fazer o projeto de sinalização tátil, né? Todo o piso tátil para passar pela exposição, que foi uma primeira aproximação ali, que foi um ensaio, digamos assim, para depois o que veio no Museu do Ipiranga, né? Que foi um desafio muito grande. No Museu do Ipiranga, eu já não participei dessa parte de consultoria, né, de acessibilidade no prédio, né? Então, quando eu entrei para a equipe de museografia. Então, eu participei junto com a Metrópole Arquitetos, que aí, depois a gente ter tido a experiência no Museu da Língua Portuguesa, as arquitetas Ana Helena e Ana Paula me chamaram para compor a equipe que estava participando do edital para a museografia e ser a consultora de acessibilidade. E o interessante é que no edital exigia um consultor de acessibilidade dentro da equipe. Então, isso foi um dos... Né, e hoje isso é mais comum, né? Então, de ter alguém que entende só de acessibilidade para poder participar. E aí, foi selecionada, né, essa equipe, e aí eu participei. Então, eu conheci um pouco dos aspectos do prédio em si, né? Mas eu não participei de tomar decisão e de ajudar ali, porque isso já estava definido quando eu cheguei, né? Quando a museografia entrou, o museu já estava em obras, né, para fazer esse novo projeto, que é do H+F Arquitetos, que, né, outra equipe que ganhou o concurso, que estava lá, que tinha feito o projeto e estava cuidando da obra. Então, aí no Museu do Ipiranga, essa questão foi muito bacana, né? A gente desenvolveu o projeto ao longo da pandemia, então a gente começou assim, tipo, janeiro, fevereiro, a primeira reunião de 2020, e aí
entrou a pandemia, a gente teve que fazer tudo online, com historiador, museólogo, educativo, conservador, órgãos do patrimônio, todas essas discussões, né, acontecendo tudo muito online. O que era muito legal, assim, para mim, né, como consultora de acessibilidade, é que eu não estava sozinha, não era só eu, a Elisa, a única pessoa ali batalhando para acessibilidade, né, porque o Museu do Ipiranga ele já tinha um histórico de barreiras de acessibilidade, então isso era um assunto que estava muito na pauta, né, de que tinha que ser tratado neste museu, que a gente não poderia fazer de qualquer jeito, e dentro, no educativo, a Denise Peixoto e a Isabela Arruda eram as educadoras que tinham pesquisa na área de acessibilidade, então, doutorado, e elas, então, estavam ali debatendo comigo, assim, né, um pouco de igual para igual, digamos assim, e batalhando pela acessibilidade. Então, quando eu falava alguma coisa, elas estavam ali para corroborar e vice-versa, né, para a gente poder ser uma força dentro das discussões em prol da acessibilidade. Isso, para mim, foi o grande diferencial do Museu do Ipiranga, ter essa força interna, né, porque não era só vir de fora, e o maior desafio lá, para mim, foi o piso tátil mesmo, né, porque quando eu comecei lá dentro da museografia, né, a gente estava vendo o quê? Questões de mobiliário, altura, alcance, né, conteúdo, né, se ia ter um vídeo, como que ia ser, se ia ter libra, se ia ter legenda, né, se ia ter audiodescrição, né, o botão que a pessoa ia acionar ia ser de que tamanho. Então, toda essa discussão estava acontecendo, e aí, em determinado momento, falou assim, tá, mas a gente precisa trazer um piso tátil, e a gente está falando de um edifício com piso histórico, né, e aí, como é que a gente vai fazer o piso tátil ali? Que era diferente do Museu da Língua Portuguesa, que a gente não tinha um piso histórico, né, que tinha, né, nos acessos, era a única parte um pouco mais de discussão, mas dentro da exposição não, né, e a gente não tem norma exatamente como fazer esse piso tátil em exposição, né, então tinha uma coisa que tinha que ser meio criada com discussão ali com pessoas com deficiência também que participaram de muitas coisas em relação à museografia, mas a gente não tinha como testar porque o museu estava todo coberto, né, estava em obras, então não podia, por exemplo, assim, vamos colocar um piso tátil aqui e ver como a pessoa circula, vamos tirar e ver se ela circula bem sem piso tátil. Então eu tive que fazer uma proposta e convencer os órgãos do patrimônio, todo mundo que estava envolvido, de que aquilo não traria prejuízo para o patrimônio, né? Para isso foi tudo era muito discutido. Então, por exemplo, os órgãos do patrimônio pediram um teste de arrancamento, né? Onde a gente pegou placas, né? Aplicou o piso tátil com a cola, arrancou ele depois de um tempo para ver se ele danificava a superfície do piso original, né? Para fazer essa avaliação e ter a concordância de ter esse piso. Então, lá o desafio era técnico, né, físico, de como isso ia impactar, e também conceitual de se ele ia ter realmente efetividade para as pessoas com deficiência, porque é um edifício muito complexo, né, e havia uma proposta ali que eu desenvolvi, que ele também não funciona sozinho, ele tem que ser auxiliado por mapas táteis, por audiodescrição, né, por uma série de coisas. Então, ele é um sistema de acessibilidade que existe lá, que foi concebido para que a exposição funcione. Então, eu acho que esse foi a grande parte do desafio que a gente tem hoje lá, e que ele foi, né, que eu trouxe como premissa ali, de que depois que ele fosse implantado, ele tinha que ser testado por pessoas com deficiência, né, para a gente ter esse retorno e saber se ele está funcionando bem, se ele precisa de alterações e complementação. Então, isso também aconteceu ao longo, né, o museu reabriu em 2022, né, o museu já fez algumas reavaliações nesse sentido, né, a gente já reestudou alguns pontos de melhoria, né? Mas é constante, isso daí tem que reaplicar por uma nova, tem que passar pelos órgãos do patrimônio por uma nova aprovação para ver essas intervenções novas, mas foi um desafio muito maior, uma discussão muito mais profunda, e aí o legal, eu acho também, não só falar dessa parte do educativo, mas os órgãos do patrimônio, eles já sabiam que tinham que promover acessibilidade.
eles queriam ter certeza que eles estavam fazendo da melhor maneira. E a questão não era fazer ou não fazer, a questão era como fazer, né? Então, isso também foi muito discutido, eles quiseram ter comprovação sobre o contraste que eu estava propondo para o piso, porque era muito complicado, lá a gente tem uma questão muito complicada, porque o piso é todo desenhado, e garantir o contraste do piso tátil para pessoas com baixa visão era um desafio, né? É um desafio que ficou mais difícil de ser cumprido pelo próprio desenho, os vários contrastes que o desenho tem, conseguir que o piso tátil tivesse contraste, mas a gente foi para um caminho de tentar ter contraste nos pisos de madeira, que era a maior parte das aplicações, né? Por onde tinha a maior parte das exposições, já que nos pisos de desenho a gente não conseguiria um denominador comum de contraste. Então, decisões, desafios ali que foram acontecendo, que acho que foram muito bacanas, né? Falou tudo. Eu acho que a gente devia fazer um próximo roteiro aí com a Elisa para a gente andar pelos lugares que ela ia apontando as curiosidades de como foi. Eu acho essa collab super possível, porque A gente faz em vídeo, Elisa visita. Elisa visita. Amei. Tá bom. Aí mostrando esse piso tá, tipo, porque tem os desafios, mas quais são os desafios? A partir de tal, tal, tal. Eu quero. Quem quer, Museandro? Vocês também querem? Eu estou já ansiosa, já. Topou já, né? Já estamos fechada já nessa. Pode contar. Show de bola. Nossa, é muito legal ver que a gente já está passando, quer dizer, né? Estamos em caminho talvez, um dia. Não, mas a gente está num momento histórico muito diferente do anterior, né? Assim, dentro da acessibilidade, mas de pensar que agora a gente não está falando mais sobre ter ou não ter, como você disse, mas como ter da melhor forma. Que aí ó, o próximo a gente já tem uma forma legal, como melhorar, né? Então, que bom que a gente está nesse momento histórico, fico feliz. E aí, a partir daí, eu acho que de tudo que você trouxe das suas experiências nos museus, enquanto arquiteta, trabalhando com outras instâncias públicas também, ou várias instituições. E agora, assim, você está vendo a acessibilidade já como parte da identidade um pouco, porque você já falou, né, que o IFAM, que os órgãos já estão vendo que é possível, tem que ter acessibilidade, mas como fazer da melhor forma. Mas como que você está enxergando essa importância como parte dessa identidade? Você já está sentindo que tá entrando no escopo dos museus ou dos espaços culturais, a acessibilidade? Você está vendo que já está mudando um pouco essa identidade desses espaços, assim, a partir da acessibilidade? E dentro disso, enquanto arquiteta, mas também você não trabalhou sozinha. Nesse tempo todo você falou que trabalhou com as museólogas com Denise também, que estava colada nessa parte da acessibilidade. Então, assim, como você acha que os arquitetos, os gestores e mais também a comunidade, então quem está cercando esses espaços tem de importância nesse processo da transformação, dessa identidade também perante a acessibilidade? Como me diga aí. Eu acho que tem total relação, né? Museu e acessibilidade, tanto que hoje a definição atual de museu, que não vou saber falar de cor, mas acessibilidade está lá dentro da definição de museu. Então, não existe acessibilidade, né, museu separado de acessibilidade. E essa definição de museu que mudou, né, recentemente, incluindo a acessibilidade, dando essa importância, né, na definição, faz com que todas esses agentes dentro do museu, né, estejam sendo provocados, né, a pensar em acessibilidade, né, a não existir uma forma de, digamos, de trazer um conteúdo, né, de um museu sem pensar em acessibilidade, pensar no espaço do museu sem acessibilidade. Então, é intimamente ligado, tem grande importância, né, e o que eu costumo falar né, que foi, né, entre as reflexões do mestrado, que para aquele edifício histórico, né, ele ter a sua importância, quem dá essa importância é a população, né? Então,
e isso cada vez mais, né? Um período que, né, digamos, uma elite definia o que é importante, e cada vez mais a população dá importância e nomeia seus patrimônios, eles estão sendo preservados porque eles foram identificados pela população. E as pessoas com deficiência, elas fazem parte dessa população, que também vê a importância, que também usufrui, que também quer se entender como sociedade a partir dos museus, né? E isso fomenta a salvaguarda dos museus, né? Então, eles vão se proteger, eles vão, né, se manter de pé e importantes porque as pessoas estão usufruindo, né? Estão conhecendo, né, estão se reconhecendo nele, né? Então, é natural que sejam edificações que não tinham qualquer preocupação em incluir, né, pela histórico arquitetônico, né, de concepção arquitetônica, mas a hora que a gente consegue trazer cada vez mais pessoas a estarem presentes nesse espaço, a gente só está trazendo cada vez mais importância e protegendo ele. Então, eu falo que acessibilidade e proteção dos órgãos de patrimônio, né, das edificações históricas, essa proteção a acessibilidade tem muito a contribuir, né? Em vez de, ao contrário, a gente pensar que ela descaracteriza, que ela é prejudicial à acessibilidade do patrimônio histórico, na verdade, ela tem essa fomentação da proteção, né? Então, eu vejo essa incrível importância, né, de trazer a comunidade de pessoas com deficiência para ver, né, conhecer, participar, discutir, né, estar, sentir e ser, né, como o Gu disse. Então, poder isso trazer realmente a proteção. E um ponto que eu queria falar também, que, né, falando do papel dos arquitetos, não existe ser arquiteto e não pensar em acessibilidade, certo? Porque a gente faz arquitetura para as pessoas. Dentro das pessoas, as pessoas são diversas, incluindo as pessoas com deficiência estão lá. Então, todo arquiteto, e isso de certa forma é muito recente, né? Porque apesar do MEC já falar que acessibilidade é parte da formação do arquiteto, do engenheiro e tal, só se eu não me engano, em 2020, que foi determinado que tem que ter uma disciplina específica de acessibilidade, né? E desenho universal dentro da formação do arquiteto e engenheiro. Então, se a gente for pensar, 5 anos de formação do arquiteto, só agora a gente está tendo profissionais formados com esse tipo de disciplina, né? Algumas universidades já tinham, né, por decisão própria, mas não por realmente conteúdo. Então, por isso que as coisas ainda não estão muito bem, né? Porque a gente tem muito profissional que saiu da faculdade sem ter nenhuma relação com acessibilidade, né? E não só na arquitetura em geral, mas em várias, né? Você vai falar assim, às vezes é alguém que está ali fazendo tecnologia da informação, ela tem que saber que tem pessoas que usam a tecnologia da informação e que ela pode não movimentar o braço, porque ela pode não estar enxergando, e como que vai funcionar aquela tecnologia, né? Enfim, todas as áreas do conhecimento, elas têm que saber que o público é diverso, né? Então, eu acho que um primeiro passo, né, para a gente ter uma transformação é realmente essa preparação, né? Então, a gente não vai ser arquiteto e escolher, vou fazer um projeto acessível. É intrínseco, né? O projeto, ele é acessível, não existe outro jeito de ser. Então, o trabalho até como consultora, eu falo que ele deveria assumir, né? Porque se todo mundo entende isso como profissionalmente, a gente tem que ter essa base, não tem por que ter alguém que vai saber algo a mais, né? Que vai lá falar para fazer. Mas, claro, né, isso é um processo ainda que demora muito para se sedimentar e, enfim, eu acho que o trabalho do consultor, ele vai sempre existir, porque a gente vai ser profundo no assunto, né? Enquanto os outros têm ali um conhecimento base e vai ter uma melhor promoção, mas não necessariamente vai conhecer tão profundamente como existe em todas as áreas de arquitetura. Se você for um arquiteto, aprende sobre conforto ambiental e iluminação, mas não necessariamente você sabe disso de forma profunda, você sabe de conceitos. Eu aprendi sobre
estrutura na faculdade, mas eu não sou um calculista estrutural, né? Então, né, as segmentações da profissão é natural, mas eu acho que é um assunto que tem que estar, digamos assim, para todo mundo tratar, né, para todo mundo cuidar. A acessibilidade tem que ser para qualquer pessoa estar cuidando. E então eu acho que dentro dos museus e espaços culturais, né, a gente não tem que que a gente estava falando agora há pouco. Não tem que pensar se vai fazer ou não, mas como vai fazer, como vai melhorar. E eu acho que o legal, assim, por exemplo, no Museu do Ipiranga, que sempre foi muito a linha de raciocínio a experiência tem que ser equivalente, tem que ser, né, ali funcionando junto, né, não pode ser segregado, não pode ser a mesinha de acessibilidade que fica num canto, enquanto as pessoas estão usufruindo de outras coisas, tem que ser todo mundo, tudo muito integrado, né, todo mundo muito participativo, vivenciando ali. A gente vê como esses recursos de acessibilidade que estão ali expostos para todos, né, uma coluna da edificação que a pessoa pode tocar ali, saber os detalhes, né? Ter uma escultura que está ali para o toque, né? Uma textura que representa ali um tecido que está sendo tratado ali, que pode ser para o toque. Isso faz com que todas as pessoas se conectem muito melhor com o que está querendo se passar ali de informação e de elementos expostos, que é rico para todo mundo. E isso ficou muito claro no Museu do Ipiranga, porque a quantidade de oferta que tem é muito grande de acessibilidade, né? E essa oferta ela não está só para as pessoas com deficiência, que é uma forma que acontece às vezes em algumas situações. Falar, a gente fez uma maquete tátil, mas não é para qualquer um tocar, porque senão ela vai se danificar. Então a gente põe um acrílico em cima e quando vem uma pessoa cega, a gente tira esse acrílico para ela poder tocar. E as outras pessoas todas não tocam, né? No Museu do Ipiranga, não, nunca foi essa a proposta, né? E a gente vê o resultado. As crianças se emocionam, os adultos se emocionam, todo mundo se emociona de poder vivenciar daquela forma e se identifica muito mais fácil com tudo que está sendo ofertado, né? Então, para a gente ver como a acessibilidade ela é boa para todos, né? Ela é fundamental, necessária, né, para as pessoas com deficiência, mas ela vai trazer e foi uma coisa que você falou, Ju, né, sobre a diversidade, que a acessibilidade e as pessoas com deficiência, elas trazem um potencial de inovação muito grande, porque a gente está ali na nossa cabecinha de um padrão que funciona e a gente nunca desvia o nosso olhar para pensar de uma outra maneira, a não ser que venha alguém diverso da gente e fale por uma outra perspectiva. E as pessoas com deficiência têm total potencial para nos fazer ver as coisas de outra forma, né? A nos conectar com as coisas de outra forma, e assim a gente inovar, e a gente pensar o museu de outra maneira, né? Pensar a experiência de uma outra forma, que não aquela que a gente está na nossa caixinha acostumada a fazer. Então, acho que é isso. Eu só queria comentar que a Elisa Visita tem que sair do papel, tá? Porque eu já tava imaginando o programa aqui na minha cabeça. A gente chega, sei lá, numa construção, assim, num prédio. Já logo na frente, assim, tem uma escadaria para dar pra entrada. A Elis olha pra escadaria, olha para a câmera, olha pra Elis, olha pra escadaria, olha pra Elisa e fala. Aí a Elis fala: complicado, hein? Aí tem toda a discussão. Eu acho que esse programa tem que sair do papel, tá? Eu me disponho aí. Uma coisa que eu queria comentar antes, mas a Elisa, eu preferi esperar a Elisa falar sobre todas essas questões aqui, é que é uma incomodação, na verdade, é uma incomodação em questão sobre a área do patrimônio, né? Eu amo a área do patrimônio, eu amo a preservação do patrimônio, eu vivo, né, de postar conteúdo, de gravar e comunicar sobre patrimônio, sobre a história da nossa cidade, principalmente da cidade de São Paulo. Eu tô tentando gabaritar a visita às cidades históricas do Brasil. Tô aí, não cheguei a 50% ainda, mas tô tentando. Nos conjuntos urbanos tombados, como diz o Ibram, né? Mas me incomoda um preciosismo, assim, que não é nem a questão de preservação. É a questão que barra dentro da nostalgia.
a nostalgia da seguinte questão. Uma visão de que o patrimônio ele tem que ser intocado ao ponto de emular um momento passado que não existe, sabe? Você não pode colocar uma rampa de ferro porque aquilo ali não tinha lá em 1880, sabe? Você não pode deixar aparente um elevador, sabe? Você tem que ter ali atrás, num quartinho, que o visitante não vai ver com tanta facilidade assim quando ele chega, porque as pessoas têm essa sensação, essa noção de fazer uma emulação de um tempo passado. E é um tempo passado em que essas pessoas que precisam dessa acessibilidade estavam ferradas, sabe? Ou elas provavelmente não passariam nem dos 20 anos de idade, a depender, sabe? Então, é uma emulação de um tempo passado bom para quem? Então, eu acho que isso esbarra muito numa questão de nostalgia, sabe? O elevador tem que ficar escondido, não pode aparecer na fachada. Assim, a gente entende que tem em alguns níveis de tombamento que a acessibilidade até colocam que a acessibilidade tem que ser algo reversível, né? Tem que ser algo adaptado, que caso precise ela pode ser facilmente retirada sem danificação à estrutura. Mas a gente foca tanto num tempo, é igual eu vou usar o exemplo aqui das rampas, né? Beleza. Quando eu penso assim, né? Não sei se vocês veem assim, dessa maneira, mas eu enxergo da seguinte maneira. Quando eu priorizo por deixar a rampa de 1958 e tirar de 1993, eu estou priorizando a memória e a força de trabalho do pedreiro de 1958 e excluindo a força de trabalho e a memória do pedreiro de 1993. Para mim, 93 não importa, porque o que importa é o mais antigo. Sabe? Menino, isso aí é uma treta lá também. Então, Ai, arquitetos de. Vai, metade a torcida do Bahia vai, derruba a torcida do Vitória. Não, não, não. É tipo assim. Mas é isso que eles estão falando e que a gente tem na Bruzinha. Cada escolha uma renúncia. Isso é a vida, gente. Isso é a museologia, isso é o patrimônio, isso é a arquitetura também, pelo jeito. Sim, eu só esperei a Elisa entrar nesse assunto, porque ela já falou sobre o assunto com maestria, então eu poderia mostrar minha indignação de maneira mais redondinha, assim, mais, né, que a pessoa, que quem tá nos ouvindo agora conseguisse receber, assim, que eu explicasse várias coisas aqui, né, então Elisa, já não Ô, Gu e agradeço. Elisa, vocês acham que isso também, essa questão desse preciosismo que o Gu trouxe também, acho que para além de, não pode descaracterizar o patrimônio histórico, etc, etc, enfim, existem as normas, não, é uma questão de você sentar, conversar e ver o que é possível. Mas também não é uma forma de, tipo, não querem ver, porque não querem ver pessoas com deficiência, não querem, é um tipo de também, ai, nossa, que rampa feia, ai, é para pessoas com deficiência, será que ainda tem essa questão da exclusão mesmo, esse olhar mais nesse sentido? Ah, com certeza esse aspecto também né? Assim, eu ouço isso hoje em dia, mas vai ficar feio. Não vou falar necessariamente assim só na área do patrimônio, né? De forma geral. Mas isso vai ficar feio. Isso não valoriza o produto, né? O edifício. Isso não. Mas se eu fizer assim, eu vou estar excluindo as outras pessoas, né? Do tipo, promover a acessibilidade é excluir quem não é pessoa com deficiência. Então, por que eu vou fazer isso para 5%, sendo que 95% vai ficar ruim para o resto? Então, esse tipo de questão é capacitista, é preconceituosa, e ela existe sim, né? E aí, falando sobre esse preciosismo que o Gu trouxe, uma diretriz de intervenção em patrimônio, isso era um dos mitos, viu, que estava ali na minha listinha que tratei no mestrado. Então, uma das diretrizes de patrimônio, não é de promoção de acessibilidade no patrimônio, de intervenção no patrimônio, é distinguibilidade, que significa que aquilo que vem novo eu não posso enganar a uma pessoa que não está familiarizada com aquilo, a ela achar que aquilo sempre esteve lá, né? Então, é uma rampa metálica mesmo, né? Metálica, assim, só deixando claro, porque isso também é um outro mito. Vou colocar uma rampa metálica que eu ponho lá quando chega alguém e retira e fica guardadinha. Isso também não é acessibilidade, né? Porque eu não estou dando a mesma condição de uso, não estou tô fazendo uma condição né, dela poder entrar quando eu permito,
né? Então, assim, uma rampa metálica que fica, né, que permanece, né, ou de qualquer outro material, enfim, né, que permanece ali e tá sempre disponível. É uma torre de elevador que se percebe que nunca esteve lá, né? Que ele é a condição dos novos tempos, é as novas necessidades humanas, que não existiam lá atrás, que existem hoje, que são mandatórias, né? Então, isso é uma, né, entre as diretrizes de intervenção de patrimônio e que tinham relação, né, com aquilo que se fazia para acessibilidade, uma delas é a distinguibilidade, outra é a reversibilidade, que eu falei, a possibilidade de mudar. Então, dar um exemplo, na Casa das Rosas, ela teve uma época que tinha uma rampa metálica lá, que ela atendia melhor se eu for contar a história, não sei se dá tempo, mas tem uma história longa, um pouco mais longa da Casa das Rosas, sobre o processo de tudo que ela passou, mas ela teve uma época com uma rampa metálica, que atendia mais ou menos a norma, não 100%, mas era por uma entrada secundária, né? Hoje, a rampa que está lá, ela é uma rampa de outra característica, né? E pela entrada principal, né? Então, ela, assim como e ela passou por outras tantas etapas, né? Isso foi se rediscutindo e ela é distinguível, né? E ela é perceptível. A gente tem que entender realmente como um elemento dos novos tempos. Né, a fazer essa mimetização de fazer ela ficar disfarçada ali não é o objetivo. Então, muitas vezes vem para um pouco do que a Ju falou, né? Quer falar assim, não dá para fazer porque vai chamar muita atenção, vai ficar muito, né, destacada. É uma maneira de tentar escapar de não fazer, muitas vezes, entendeu? De tentar achar uma justificativa daquilo que não quer ser feito. E isso tudo cai por terra, porque não tem base, né? Então, as coisas têm que ser, assim, muito dialogadas. De que forma vai ser feito, né? Não se vai fazer, não vai fazer, para entender. Às vezes, tudo bem, a torre aqui não é a melhor opção, é melhor a gente abrir um vão na laje e fazer a passagem interna desse elevador dentro de um ambiente ali, né? Pode ser que seja esse o caminho. Para cada, né, decisão, uma renúncia, como a Ju falou, a gente tem que ir escolhendo e batalhando para que a gente vá avançando, e não quer dizer, como eu já falei, que a gente chegou ao ponto final, que a gente deu uma solução ali, e a reversibilidade vem para isso, para depois pensar. Tem outro caminho, como está acontecendo na Pinacoteca, né? A gente fez uma forma. Hoje em dia a gente acha que não está legal, não está com equidade essa solução. Então, vamos pensar num outro caminho, vamos rediscutir, né? Porque ali, naquele momento, era aquilo que trazia menos impacto, né, no entendimento ali do momento, porque a gente pegava uma janela e virava uma porta, né? Uma coisa simples, né? Agora já é um pouco diferente. Agora vai vir né, provavelmente uma plataforma que vai ficar ali na fachada. Já ela tem um impacto visual do conjunto diferente. Mas não é um impacto que traz prejuízo, porque a gente evoluiu e entende que a gente não deixou de poder usufruir e entender aquele patrimônio histórico, né, e ter o elemento preservado, né, para a gente poder estudar, né, todo ele, só porque agora tem uma plataforma na frente, né? Então, eu acho que é por aí. Muito. Nesse episódio todo a gente falou de arquitetura, falou de espaços culturais, museus, falamos de patrimônio, dos bens tombados, dos edifícios, das possibilidades, mas a gente e a gente consegue perceber que no final é sobre pessoas e sobre todas elas. Então, se é sobre todas as pessoas que fazem tudo isso ser patrimônio, que são as pessoas que acessam esses espaços, são, enfim, as pessoas que constroem tudo isso, a gente não consegue fazer nada. Se você quer fazer sua pesquisa na arquitetura, no patrimônio, na museologia, enfim, a gente não consegue fazer nada disso sem ser anticapacitista, porque a gente está falando sobre gente, sobre todas elas, né? Sobre todas as pessoas. Então, aqui, no final das contas, a gente vai chegando ao final de mais um episódio com esse entendimento. Percebe que, independente do tema, a gente sempre chega e no final das contas a gente fala sobre gente. E se a gente fala sobre gente, é sobre todas as pessoas. Então,
Não podemos mais, não dá para fazer mais museologia, arquitetura, não dá para fazer mais nada sem ser antirracista, anticolonialista, anticapacitista. É importantíssimo sermos anticapacitistas e a gente está aqui nessa luta também com a Elisa. E chegando nesse final de episódio, eu queria perguntar se alguém tem algum conteúdo, não precisa ser necessariamente, né? A gente vai chegando nesse tema aqui, nesse momento aqui do episódio de indicações, não precisa ser necessariamente sobre o tema, mas se for também, legal. Vocês têm alguma indicação? Quer começar, Gu? Eu só quero começar comentando aqui que o pessoal da APA, né, os amigos do Patrimônio de Guarulhos, eu esqueci o significado da sigla toda, peço perdão, mas o pessoal da APA Guarulhos, né, eles fizeram um curso esse ano sobre patrimônio, né, e foram divididos em 3 módulos. O primeiro módulo foi sobre museologia, o segundo sobre patrimônio, e agora o terceiro módulo que eles fizeram, o terceiro e último, foi um módulo só sobre acessibilidade em patrimônio cultural, em ambientes culturais, né? Então, foram aulas com pessoas que são pessoas com deficiência, né? Também teve uma outra arquiteta lá que foi com a gente, que também a especialidade dela é sobre acessibilidade, espaços acessíveis, né? Então, mandar um beijo pro pessoal da APA, e eu vou deixar aqui na descrição o Instagram deles, que aí ano que vem, quase certeza que ano que vem vai ter o mesmo curso, né? Só que com algumas remodelizações, e vai ter o curso sobre acessibilidade, né? E é um curso gratuito, né? Ele é garantido, pelo menos desse ano aqui, está sendo garantido pela Lei Aldir Blanc, se não me engano. Eu acho uma iniciativa muito interessante. Eu só deixei um comentário para eles lá, que eu acho que depois de museologia, são os 3 módulos, museologia, patrimônio e acessibilidade. Eu acho que o de acessibilidade tinha que vir antes do módulo de patrimônio, porque você entra no módulo de patrimônio já pensando em acessibilidade. Eu acho isso daí que seria interessante para o ano que vem. Alô, pessoal da APA. Sim, ou então dispersar, né, acessibilidade nos dois. Que é o mundo ideal, né? A gente falar de acessibilidade em todos os momentos, assim. Aí eu também vou deixar a indicação aqui, que foi feita dentro do curso, né? Que é o do Guia de Rodas, que é um WhatsApp, né? Atenção, galera de São Paulo. Eu não sei se fora de São Paulo funciona, ainda não testei. Mas se você é fora de São Paulo, testa aí pra ver se funciona. É o WhatsApp 11 9146 14421. É um WhatsApp. Repita. 11. Repita, 11 9146 14421, que é o do Guia de Rodas. Você você entra nesse WhatsApp, e também, pelo que eu testei aqui, num momento não paga pra usar, né? Então, tá aí. Se pagar, eu vou ter que tirar. Mentira. Tô brincando, corta essa parte. Faz o disclaimer depois. Se começar a pagar, depois eu faço o disclaimer. Mas essas minhas 2 indicações, né? Sigam a APA e tem um WhatsAppzinho aí pra facilitar a vida. Massa. E Elisa, tem alguma indicação pros museanders? Vou fazer algumas, pode? Deve. Bora. Então, um é o livro Desenho Universal, Métodos e Técnicas para Arquitetos e Urbanistas, da arquiteta Silvana Cambiaghi. Foi minha chefe na Secretaria da Pessoa com Deficiência, arquiteta na área de acessibilidade, né? É o nome, né? Sobre acessibilidade é Silvana Cambiaghi. E este livro ele vai falar sobre desenho universal, vai falar sobre acessibilidade, sobre o histórico, e também tem uma parte de patrimônio, porque a pesquisa de mestrado dela foi em cima da edificação da FAO Maranhão, que é uma edificação tombada, e que ela também fez ali uma proposta de adequação à acessibilidade, né? Então, é um livro, assim, livro de cabeceira de acessibilidade para os arquitetos e desenho universal. Tem um outro livro que é da Camila Alves, E Se Experimentássemos Mais, né? Que são contribuições não técnicas de acessibilidade em espaços culturais, né? E tem uma visão, né? Sobre a experiência da pessoa com deficiência nos espaços culturais, museus, né? Então, falando, né? Um que é muito técnico, né? Um livro muito técnico e outro menos técnico. Então, são esses 2 livros interessantes aí para sugerir para o pessoal. Falar que eu sou professora da pós-graduação da Universidade de São Caetano do Sul.
sobre arquitetura humanizada, acessibilidade e ambientes sustentáveis, né? A gente está indo para a 4ª turma e vai tendo, aberta para várias áreas, né? Não precisa ser arquiteto, mas é bem legal porque é visto, né, todos os aspectos para criar uma arquitetura humanizada. A gente fala de biofilia, fala de neurodiversidade, fala, né, neuroarquitetura, então tem muitos aspectos de acessibilidade. Eu sou professora da disciplina de acessibilidade, né, então fica essa dica aí, se alguém quiser, né, fazer uma pós-graduação, né, que trata de acessibilidade, desenho universal e de muitas outras coisas, né? A Silvana é a coordenadora, junto com a Shirley, são as coordenadoras do curso, né? Tem a área da gerontologia também, né? Então é bem interessante. E para finalizar, convidar, né, para quem ainda não foi no Museu do Ipiranga, ir lá conhecer, e também conhecer o Museu do Futebol, que também tem uma proposta de acessibilidade muito legal. Então visitem esses 2 museus. Eu não tenho nada a ver com o Museu do Futebol, mas é sensacional. Sim, lá é lindão. Ai, feliz em ter gabaritado os 2 livros, os 2 estão no meu projeto do mestrado. Inclusive, eu vou dar 3 batidinhas ali também para saber dessa pós, saber qual que é a dela. Eu fiz, não, só para falar aqui, ó, eu fiz um teste enquanto a gente estava falando aqui, eu pesquisei, ó, Gui, eu preciso ir para o Parque do Trote em São Paulo, lá é acessível a cadeira de rodas? Ele respondeu aqui, é uma IA, tá, gente? Irei realizar uma pesquisa rápida. Ele mandou uma foto do Parque do Trote, encontrei informações do local para você. Aí ele falou aqui, ó, nota 4.3. Eu acho que isso aqui é a nota do Google, do Google, né? Aí a acessibilidade, a entrada, uma joinha, banheiro, joinha, estacionamento, joinha, assentos, joinha, elevador. Aí tem uma joinha inversa, assim, né? Falando que não, fraudário, não tem. Então ele vai te dando lá o que tem, e também ele coloca o link do Google Maps para você poder ir. É bem interessante. Legal, ele te dá um diagnóstico, assim, maneiro. A minha indicação é um documentário que saiu, que inclusive vai estrear hoje, porque vocês, museanders, não sei quando estão ouvindo, mas hoje estamos sabadando aqui com a Elisa, que se dispôs, inclusive, muito obrigada, de sabadar com a gente de manhã para gravar esse episódio massa, que estreia hoje, Atletas, que foi idealizado por David Monteiro, que é um consultor, que todas as minhas audiodescrições, a maioria foi com ele, meu consultor. E aí ele é incrível, um cara assim, e um atleta, né? E aí esse Atletas é um documentário que traz triatletas, enfim, que tem deficiência. E tá bem legal, eu estou ansiosíssima. Então, vai ser lançado hoje. Assim que sair mais informações de onde está sendo exibido, a gente coloca lá no nosso Instagram também. Mas fiquem de olho daí nessa moral aí, porque a gente precisa não só apoiar as pessoas com deficiência, mas as produções, as idealizações, né? A gente tem que ser aliado. Fazer como já diria a nossa querida Camila, e não pá. Perfeito. Então, muito obrigada pelo episódio de hoje, pessoal. Vamos chegando aqui ao nosso final, nossos agradecimentos. Estou feliz demais desse sabadão. Nem Cassinão, coloca um Cassinão aí desse sabadaço pra gente, Gu. Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço. Aê, Cassinão! Can't get over! Vai, DJ! Conseguiria me deixar tão feliz igual estou agora. Então, obrigada por ter vindo, Gu, nesta mesa, ter participado. Eu que agradeço, muito importante, assim, amei conhecer a Elisa aqui. Eu quero poder conhecer na rua, encontrar na rua a Elisa e falar, Elisa, vamos ao museu ali, da Pitaco. Como a gente citou aqui o Museu do Futebol, mandar um beijo para nossa matriarca, né, Marília Bonas, um beijo para ela. Ela tem o Brasil, ela tem a América Latina, ela tem o mundo. Vote Marília. Tá na eleição do Icon, viu, gente? Se você tem a carteirinha do Icon aí, o nosso apoio é dela. Eu nem sei quem é que tá concorrendo, né? Mas a gente já... Um bocado de gente maneira também, velho. Mas é que Marília é nossa mames. Pra onde ela for, a gente vai também. E agradecer aqui a Ju também, mandar um beijo pra Má que não pôde estar hoje, porque ela tá lá no Museu do Ipiranga. Não, agora?
Não, agora ela tá em outro. Mas semana que vem, se pá, eu acho que eu vou estar com ela no Museu do Ipiranga no sábado, se tudo der certo. Um beijo, Má. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Elisa, por ter topado. Obrigada, gente. Obrigada, Gugu. Foi muito legal estar aqui com vocês. Né? É um ótimo jeito de começar o sábado, trocando essa ideia. E espero aí que tenha sido um papo gostoso para quem vai ouvir e ficar instigado aí em ser aliado, que é muito importante, né? Para quem não é pessoa com deficiência, a gente é aliado e tem que ser constantemente. Então, obrigada e adorei. Foi ótimo. E esse episódio foi muito também porque a gente tem o nosso formulário lá. Se você quer gravar com a gente, por favor, coloca lá que você quer gravar, coloca o seu tema. A gente ia chegar na Elisa de qualquer forma, ela só adiantou o rolê pra gente, né? Então ela só veio primeiro, mas a gente ia chegar, né, devido ao tamanho do trabalho também e as coisas na área da acessibilidade que ela já fez. Então, a gente agradece muito a presença de Elisa, a disponibilidade de falar sobre esse tema que, na verdade, não é um tema, mas deve ser uma vivência, na verdade. A acessibilidade é sobre viver a democracia, quer dizer, democracia, viver a diversidade, viver, enfim, a gente tem que, basicamente, ser acessibilidade. Sem qualquer ser, sentir e estar acessibilidade. Então, muito obrigada a vocês também, museanders, por estarem aqui conosco hoje, ter ouvido até esse finalzinho. E não se esqueçam não que a museologia, os museus, a acessibilidade dentro dos patrimônios seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!